Senhor, queremos te louvar, pois nos guardou a tua mão em muita dor, tribulação. Rogamos-te, Filho de Deus, no trono dos excelsos céus, Senhor, vem nos abençoar e a cristandade a te guardar. O Verbo teu, a tua voz, consolo e fé deem sempre a nós, de todo engano vem livrar, e ao nosso lado sempre está. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 98, versículo 4. Com este versículo do Salmo 98, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria, neste que é o segundo domingo após o Natal, 3 de janeiro de 2021. Segundo domingo após o Natal, primeiro domingo do ano de 2021, o domingo que antecede o 6 de janeiro, tradicionalmente na linguagem popular, conhecido como o Dia de Reis, na linguagem, digamos, oficial, como o Dia de Epifania. E aqui nós temos, através do lema da semana, uma palavra que já aponta para o Dia de Epifania, quando fala aqui e conclama que todos os confins da terra celebrem com júbilo ao Senhor. E os magos, eles vieram exatamente do Oriente. Não sei se aquilo lá já era considerado o fim do mundo, uma parte dos confins da terra, mas de qualquer maneira, para o mundo da época e para os meios de locomoção e de comunicação existentes naquela época, 2000 anos atrás, é de se imaginar que já eram consideradas distâncias relativamente significativas. E assim como os magos vieram do Oriente para adorar o Rei dos Judeus que nasceu, assim todos os confins da terra são conclamados a igualmente fazê-lo. Quando Jesus, depois da sua ressurreição, incumbe seus discípulos, ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. O Evangelho, ele quer ser ouvido por todas as pessoas, de todos os povos, de todas as raças, de todos os cantos da terra. E assim, o Salvador, Jesus Cristo, que é o conteúdo da Boa Nova que nós temos a anunciar, ele igualmente veio para ser o Salvador, não apenas do povo escolhido, também do povo escolhido naturalmente, e o apóstolo Paulo dirá até primeiro dos judeus, mas assim da mesma maneira também do grego, ou seja, de todos os não-judeus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Queremos nos deixar convidar por esse lema do domingo, que esse lema nos acompanhe não apenas neste primeiro domingo do ano, neste segundo domingo após o Natal, neste domingo que antecede o dia de Epifania, mas que nos acompanhe e nos estimule todos os dias do ano de 2001, que ora se inicia. Realizamos estes momentos de gravação, oração, louvor, meditação, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a epístola indicada para este segundo domingo após o Natal, ela se encontra em Efésios 1, versículos 3 até 14, que eu passo a ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a palavra de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui diante de nós 12 versículos, e se ouviram o texto, como todos fizeram, que estão assistindo essa gravação, perceberam que é um texto que é muito difícil de dividir em partes menores. Hoje em dia, eu não sei se tem alguma professora ou professor de português que está me assistindo, mas eu imagino que hoje em dia, nas aulas de português, os professores e as professoras orientem os seus alunos a evitarem frases excessivamente compridas, tá? Porque a frase, quanto mais comprida ela fica, tanto mais difícil ela fica de ser compreendida, tá? Os antigos intelectuais alemães, tá? Eles gostavam de escrever frases de 12, 15 linhas, né? E aí o coitado do Martin, ele chega lá no fim e leu aquelas 8, 10 ou 12 linhas e pergunta, e agora, mas do que afinal de contas o fulano estava falando? E por isso, então, eu acho que é uma boa dica. Alguém uma vez me disse, olha, de a gente escrever num estilo mais jornalístico, frases mais curtas, né, em que cada frase tem um conteúdo inteiro, né, de tal maneira que então no fim a gente tem não 8 linhas formando uma única frase, mas 4 frases que na soma então fazem 8 linhas e que então a gente tem mais facilidade de entender. Aqui nós temos um pouco alguém que escreve num estilo intelectual, porque de fato, pelo menos na tradução do Almeida, esses 12 versículos, eles têm um único ponto, que é no final do versículo 14. No meio ele tem 4 pontos e vírgula, que indicam, que de fato são pensamentos que vão sendo acrescentados uns aos outros, e onde não é realmente possível a gente perceber blocos de pensamento claramente divisíveis, né? Quer dizer, é um grande pensamento que perpassa 12 versículos. Não quero agora pegar no pé de ninguém, mas talvez, vamos dizer assim, nós evidentemente não somos assim, mas talvez já encontramos alguém assim, tá? Onde a gente conversa e a pessoa às vezes ela tem tanto assunto que a gente gostaria de vez em quando também dar um pitacozinho, mas simplesmente até que a gente toma o ar para dizer uma palavra, o outro já seguiu, né? E assim a pessoa vai tocando uma frase em cima da outra e a gente não consegue dar lá uma opinião que seja.
Coitado do autor da epístola aos Efésios, eu não quero pegar no pé dessa pessoa, né? Às vezes a gente tá com o coração tão cheio daquilo que a gente quer compartilhar que parece que a gente não pode fazer ponto nem vírgula e nem dar uma vez para o outro. E aí vem o que nós temos aqui, uma frase de 12 versículos. Pois é. Um grande louvor a Deus, alguém que, Jesus diz, a boca fala daquilo que está cheio, o coração, e o coração aqui, ele vai jorrando, não pingos, mas realmente grandes porções de louvor, de adoração, de gratidão diante de Deus e diante da igreja, por causa de Deus. Eu particularmente penso que eu dei as minhas estudadas em casa, ali também algumas orientações, e eu agora vou propor mais ou menos a seguinte construção do texto. O texto, por um lado, ele tem 3 partes, onde então cada uma das 3 partes destaca um pouco mais, respectivamente, uma das 3 pessoas da Trindade. Por exemplo, a parte A, que vai de 3 a 6, ela inicia dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu entendo assim que o destaque está para o Deus e Pai. Agora, chegando no fim do versículo 6, diz que Deus concedeu todas essas bênçãos que recebemos gratuitamente no amado, para então seguir no versículo 7, no qual temos a redenção. E eu entendo que então, a partir do versículo 7, nós temos uma ênfase maior na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, o amado, o Filho amado de Deus. E aí no versículo 13... diz assim, termina o 12: esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então eu entendo que esse é a terceira ênfase, a ênfase no Espírito Santo. A primeira ênfase que fala em Deus Pai, ela aponta para o passado, para o início, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, remete aos primórdios, Quando o salmista fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós poderíamos dizer, essas bênçãos que são aqui mencionadas, elas se referem à eternidade passada. O Pai nos escolheu, nos predestinou, nos chamou e assim por diante, antes da fundação do mundo. Agora B, ele vai falar do presente, do Filho amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Agora, hoje, celebramos o Natal, celebramos a manifestação de Deus neste mundo, celebramos a encarnação do Verbo, Jesus Cristo. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para ser o nosso Redentor, aquele que nos redime dos nossos pecados. E aí, por último, então, a palavra ela vai apontar para Cristo, em quem nós cremos, e como crentes em Cristo, então, fomos selados com o Santo Espírito, que é o penhor da nossa herança. Portanto, que aponta para frente, aponta para a eternidade futura. Então, esse é um grande hino de louvor a Deus que abrange toda a história da criação, a eternidade de Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus, e como tal tu és Deus, o Pai, que nos escolheste lá no início para sermos teus. Tu és Deus o Filho, em quem temos a remissão pelo teu sangue, e tu és Deus Espírito, em quem fomos selados e que nos foi dado como penhor, como garantia da nossa herança. E toda esse grande arco que se estende de eternidade a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele sempre de novo é perpassado com referências a Cristo,
lá nos primórdios, Deus nos escolheu em Cristo por meio do amado. No segundo, evidentemente, a ênfase é Cristo. No terceiro, fomos selados com o Espírito da promessa por sermos pessoas que creem em Cristo. Então temos, por assim dizer, uma linha do tempo, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa linha do tempo sempre de novo é cortada por essa referência a Jesus Cristo. Por isso, nós da nossa igreja, por um lado nós destacamos o somente Cristo e ao mesmo tempo confessamos a nossa fé num Deus triuno, e as duas coisas elas precisam andar de mãos dadas. Por um lado, claro, a nossa fé não é à toa que é chamada de uma fé cristã, Cristo é o centro, o cerne. E por outro lado, a nossa fé é uma fé num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E o texto aqui de Efésios 1, ele faz então uma grande mixagem dessas duas mensagens, que vem de eternidade e vai à eternidade, apresentando Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e em todo esse agir eterno de Deus, o Filho está presente como coautor da criação, como o autor da redenção e como aquele, pela fé em quem nos foi dado o penhor do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo como penhor da nossa herança, da nossa salvação eterna. Textos complexos, mas eu acho que ao mesmo tempo riquíssimos, e se a gente se der o tempo e o trabalho de se expor, também é um texto como esse, podemos perceber uma grande riqueza, nesse testemunho, de uma frase só, em 12 versículos. E que assim, esse grande louvor a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos acompanha, não apenas agora, nos dias após o Natal, nos dias antes de Epifania, mas todos os dias do ano que está se iniciando. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as 3 primeiras estrofes do hino O Ano Acaba de Passar, 397 do hino do livro de canto da ISLB. Vou agora entoar as 3 últimas estrofes, 4, 5 e 6. Essa melodia possivelmente seja mais conhecida como melodia de um hino de Natal, Eu Venho à Voz dos Altos Céus. Então a melodia, imagino que muitos conhecem, o texto talvez seja menos conhecido. Daqui deixemos todo o mal, servendo-te com fé leal. Esquece o que passado está, e um ano bom a todos dá. Possamos nós viver por ti com alegria até o fim, em esperança aguardar no reino teu ressuscitar. Que lá possamos jubilar e com os anjos se louvar. Aumenta nossa fé, Senhor, ao nome teu todo louvor. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças por mais um ano que podemos iniciar, ano de 2021. Obrigado pelo ano que passou, esse ano tão diferente e por diversas razões também difícil. Obrigado, Senhor, que nos altos e baixos Tu nos conduziste, nos amparaste.
Queremos assim também iniciar um novo ano, nos confiando em Tuas mãos e aos Teus cuidados. A Ti que és Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai Criador, Redentor e Santificador. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, pela Tua palavra que sempre de novo nos é anunciada. O Teu Evangelho que nos anuncia Jesus Cristo, Teu Filho, como Senhor e Salvador, e que em Cristo podemos também, inspirados pelo Espírito Santo, ver, perceber a boa obra criadora de Deus e nos perceber como parte dela. Acompanha-nos e guarda-nos e ouve-nos quando a Ti chegamos, dizendo com palavras que Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.